tema da nossa mensagem de hoje, o tema do nosso estudo de hoje é cuidado com as suas palavras. O que eu quero deixar claro para vocês, queridos, é o seguinte: o que nós falamos tem consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Vou repetir: o que nós falamos há consequências. Eu não estou aqui para falar daquela teologia de confissão positiva. Não é isto que eu estou falando. Eu estou falando que o cristão maduro, o cristão que quer alcançar a maturidade, ele deve aprender a controlar a sua língua. Língua solta não combina com o cristão maduro. É isso que Tiago nos deixa claro nesse texto que vamos trabalhar hoje. E quem eram os destinatários dessa carta? Crentes. Essa carta foi escrita para mim e para você. Crente. Que estavam passando por uma situação de perseguição. Então o livro de Tiago vai ensinar a mim, vai ensinar a você como nós devemos caminhar pela fé cristã. Uma pergunta a título de introdução: você como crente, quando uma pessoa conversa com você, queridos, quando eu falo você é comigo, tá também, tá? Amém? Essa mensagem é de exortação para nós, como crente. Então, quando uma pessoa conversa contigo, 10 minutos, 5 minutos, ela sai animada, ela sai revigorada, ou ela sai triste, ou ela sai cabisbaixa, ou ela sai querendo fazer o mal. Quando uma pessoa conversa com você, crente, a pessoa sai com que vontade? O que sai da sua boca? Está abençoando ou está destruindo? É isso que Tiago nos leva nesse texto, queridos. É um assunto sério. Por isso que Tiago está alertando a gente. Cuidado com as suas palavras. Toda hora eu vou falar isso. É o nosso tema hoje. Cuidado com as suas palavras. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte: cuidado com o que você está, ouvindo. Já vou adiantar o nosso tema. Uma fofoca, uma maledicência, existe se ela não encontrar um ouvido para dar aquele ouvido para aquilo ali? Existe fofoca se você não emprestar o seu ouvido para aquilo? Crentes maduros filtram informações. Saia sabendo disso. Crentes maduros filtram informações. Queridos, quantas igrejas destruídas por fofoca, queridos? É óbvio que o que eu estou falando aqui, queridos, não é um discurso hipócrita. Para você colocar em prática, você vai tropeçar. Vamos vir aqui olhar no texto. É óbvio isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você não pode, como um crente, como uma pessoa que nasceu de novo, como uma pessoa que nasceu do alto, fazer uma fofoca e o seu dia correr tranquilamente. O que eu estou querendo dizer para você é que você vai tropeçar, é que você vai cair, mas você vai lutar. É com a sua força? Não, é com a força do alto. Tiago vai falar sobre isso. O que não pode, o processo de maturidade é isso. É você ir crescendo, e lendo, e amadurecendo, e a sua palavra aos poucos vai abençoando. Fica com aquela pergunta que eu te falei inicialmente, para você pensar, quando a pessoa conversa contigo, como que ela sai? Tiago, no capítulo 3... vai nos ensinar, a partir de 6 ilustrações, 3 princípios que a minha língua, que a sua língua, que as nossas conversas, que a nossa fala pode produzir. Nós vamos olhar no texto e vamos ali comparar. Mas já vou te antecipar. Tiago te cita 3 coisas. A nossa palavra. Cuidados com as suas palavras. Esse é o tema. A nossa palavra, ela tem primeiro o poder de dirigir. Dirigir. O que o Tiago usa como exemplo? O cavalo, que é a rédea do cavalo. Ele usa também o leme. Depois o Tiago vai falar que a nossa língua, ela também pode nos conduzir a um caminho de destruição. Destruir. Destruir. E ele cita 2 exemplos. Que a nossa língua, ela é fogo. Alguém consegue controlar um incêndio numa floresta sozinho? Alguém consegue fazer isso? Precisa de quê? Muitas pessoas.
Você sabia que a sua língua, a sua fala, o seu pequeno comentário pode ser, dependendo da pessoa que recebe. Como é que começa o incêndio, queridos? Numa floresta. Uma floresta seca. Se eu jogar uma guimba de cigarro, pode começar um incêndio ali, sim ou não? Se o sol aquecer muito aquela área de mata seca, começa um incêndio, sim ou não? O que eu quero dizer para você é o seguinte: cuidado com a maturidade de quem você está conversando. Uma outra forma que ele compara com destruição, ele diz que as nossas palavras podem se equiparar a um animal peçonhento que destila veneno mortífero. Tiago foi bem específico, porque ele morava no deserto. No deserto tem cobra, tem escorpião. Ele sabia do que estava falando. Porque se você não sabe, existem tipos de veneno que não matam. Mas ele foi específico. Venenos mortíferos. Cuidado com as suas palavras. O outro símbolo que ele deu. Então, recapitulando. Ele deu 6 símbolos ligados à natureza, tá bom? Menos o navio, mas ligados à natureza. Então ele deu 6 símbolos que significam 3 direções que as nossas conversas, que os nossos discursos, que a nossa língua nos leva. O primeiro é dirigir. O segundo é destruir. E o terceiro é bênção. Bênção. O nosso modo de falar, o nosso modo de conversar, o nosso modo de nos posicionar e o nosso modo, às vezes, de não falar. Você sabia disso? Que às vezes é uma bênção você ficar quieto? Sabia disso? Queridos, tem discussões, ouça aqui. Eu tenho aprendido isso, queridos. Tem discussões que não vale a pena entrar e vencer, não vale. Isso é maturidade. É você ter o conhecimento e saber empregar aquele conhecimento. O que é a sabedoria no falar? Você pode ter até um certo conhecimento, mas tem que saber se posicionar. Quer ver uma coisa que destrói muito casamento? O tom que você fala. Você às vezes tem razão, mas e o tom? Como você tem colocado as palavras? Vamos então para o primeiro ponto. Poder de dirigir. Poder de dirigir. Abra aí, vamos ler o texto bíblico, Tiago 3. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Para aqui, olha para mim. Queridos, grifar com vocês aqui é o perigo de você ser um mestre, de você ser um líder por orgulho e por soberba, sem ser chamado. Porque você vai prestar conta de cada palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Você ser um mestre hipócrita, você ser um mestre sem chamado, você ser um mestre para aparecer, um mestre que pisa nas pessoas. Então temos que ter cuidado com isso, tá? A liderança é boa, mas com ela vem responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Entenda isso. Vamos para o 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Queria destacar algumas coisas com os irmãos. Vamos de versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Queridos, uma pergunta honesta, sincera. Quero que você responda para si mesmo. Quem aqui nunca tropeçou no falar? Seja honesto, seja sincero. Quem aqui não falou algo que se arrependeu? Seja honesto, seja sincero. Por que eu estou querendo te dizer isso, querido? A hipocrisia não combina com o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, o cristianismo batista, que nós ensinamos aqui, é uma doutrina de confronto com o nosso pecado.
Nós, sem Cristo, somos depravados moralmente. Um homem sem Deus, eu vou dar um exemplo de um carro desalinhado. O que é um carro desalinhado para a direita? Você solta o volante, ele vai para onde? Ele corre para o pecado. O que vai frear a minha língua, o que vai frear a sua língua, é o controle desse carro. Alguém no volante controlando. Quem é que controla a gente? É Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Você precisa entender isso hoje. Não há controle da sua língua por independência. O mundo fala, nós queremos independência. Não, o crente fala, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Isso é dependência. Entenda isso. Então eu queria destacar primeiro isso. Segundo destaque. Ele fala que se alguém não tropeça no falar é perfeito varão. Esse perfeito no original é maturidade. Esse perfeito no original é maduro. É um crente maduro. E ele cita 2 exemplos que eu já falei aqui. O cavalo. Alguém aqui consegue medir força com um cavalo selvagem? Quem consegue aqui fazer isso? Só Deus, né? Mas falando no contexto humano. Então, como que nós controlamos o cavalo? Nós colocamos sobre ele o quê? A rédea. E a rédea direciona para onde nós vamos. E a rédea é colocada onde? Na boca. Então, uma pequena criança, se eu botar o Gabriel, se eu colocar o Pedro em cima de um cavalo, e ele controlar com a rédea, se ele puxar para a direita, o cavalo vai fazer o quê? Direita. Se ele puxar para trás, o cavalo vai o quê? Parar. Queridos, nós sem Deus somos esse cavalo indomável, selvagem. É Deus que coloca as rédeas na nossa língua. Se nós temos dificuldade nessa área, Deus fala comigo, Deus fala contigo hoje. Peça a sabedoria que vem do alto. Tiago fala isso. Aquele que não sabe, peça sabedoria a Deus que dá o quê? Livremente. Foi falado aqui. Por isso que eu falo que essa é uma carta prática. Precisamos pedir sabedoria. Queridos, eu estou falando para mim e para você. Quem nunca aqui foi precipitado no falar? No ambiente de igreja. Só que Tiago diz que a direção que nós tomamos na nossa vida é o que nós falamos. O que eu quero dizer para você, que a palavra destrói nesse sentido. E eu estou falando para crente, para quem nasceu de novo. Cuidado. Submeta a sua palavra a isso aqui, ó. O que eu vou falar vai edificar? Não, segura. Então é isso, queridos. É fácil o que eu estou falando fazer? É fácil? Não. Eu preciso ser revestido de uma sabedoria que vem do alto? Preciso. Mas eu preciso buscar, querido. Mateus 15, vamos lá. Mateus 15, eu quero só te falar algo muito rápido. Veio agora aqui no meu coração, eu tenho que te falar isso. Não tinha nem preparado isso, mas vamos lá. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O que eu quero dizer é o seguinte: o que você está falando vem daqui, ó, do teu coração, do teu interior. A boca fala o que o coração está cheio. Por isso que você precisa se encher de quê, gente? Você precisa se encher de quê? De Deus, da palavra de Deus, da palavra que vem do alto. Você tem que pegar conselho com o mundo? Você tem que entrar na Netflix procurando conselho para resolver teu casamento? Tem que procurar no Google? Não, tem que procurar nesse livro, tem que procurar com os pastores, conosco aqui, ó. Nós somos irmãos em Cristo. Terceiro, para fechar, a língua pode ser uma fonte de bênção. Se você ler de 9 a 12, ele vai comparar 2 fontes de bênção. A língua pode ser, a nossa palavra, ela pode ser uma fonte de água. Tiago escrevia do deserto. Há algo mais refrescante, mais abençoador do que uma água fresca no deserto? Não há. As nossas palavras precisam ser essa água. Você sabia disso? Que o que você fala não tem que causar peso para o teu chefe. O que você fala não pode causar peso para o seu marido e para a sua esposa. Tem que causar refrigério, ânimo, esperança. Esse é o primeiro exemplo.
Fonte. Segundo, estou indo bem rápido. Segundo, ele fala sobre fruto. Natureza do fruto. Ele fala, pode uma figueira produzir oliva ou oliva figueira? O que ele quer dizer com isso? Se o seu coração não for bom, não for um coração tratável, um coração ensinável, você não vai reproduzir na fala. Vou traduzir para você. Se você é mau, você vai falar maldade. Se você não está alinhado com Deus, em comunhão com Deus, você vai falar pensamento terreno. Adiante, na outra aula vamos falar sobre isso, que existem dois pensamentos. E o pensamento terreno, já vou te adiantar, ele causa isso aqui, ó, que o Tiago fala que destrói, divisão, contenda. Esse é o pensamento terreno. Você sabia disso? Então nós precisamos ser uma árvore que produz um fruto de acordo. E o que o fruto faz? Estamos estudando isso aqui, sobre a maturidade. Até veio a calhar a maturidade. O fruto, ele alimenta. O fruto, ele sacia. Uma pergunta para você pensar. As suas palavras é fonte de alimento para quem está ouvindo? O que você fala com o seu irmãozinho quando acaba o culto? Conversando ali embaixo na cantina. Está alimentando? Está nutrindo? Está refrescando? Ou você, talvez, jogou uma guimba de cigarro e foi embora? Pense nisso. Essa palavra é para mim e para você hoje, que isso é muito sério. Vamos para as aplicações. Primeira aplicação. Eu até antecipei. Quando as pessoas conversam com você, como elas saem? Animadas? Restauradas? Ou desanimadas, tristes e revoltadas? Isso é para você pensar. Para você controlar o que você vai falar. Para você saber que às vezes é muito sábio você ficar quieto. Você perder aquela discussão que você ama ganhar, perde. Faz parte. Maturidade. O que você está escolhendo? O que está saindo da sua boca? Está edificando o próximo? Aquela fofoca que chega, você vai repassar ela? Pensa nisso. Quando eu repassar ela, a pessoa que vai me ouvir vai se animar? Vai ser restaurada? A minha palavra vai servir de fonte? Vai refrescar aquela alma? Pensa nisso. Segundo, precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus para sermos como fontes e árvores produtivas para o próximo. Então, isso aqui eu estou respondendo a primeira pergunta. Você não consegue ser uma fonte ou uma árvore produzida, uma árvore produtiva, se você encher seu coração com bobagem. Se você encher seu coração com besterol. Se você viver distante da oração, da comunhão e da leitura disciplinada da palavra. Se você não nascer do alto, se você não nascer de novo, se você não nascer de Deus, a sua boca vai falar um monte de bobagem. Submeta a sua vida a Cristo. Hoje, essa manhã é para você, é para mim, há tempo. Enquanto você respira, quando seu coração bate, você pode ser uma fonte de bênção para alguém. Pare para pensar nisso. Para o seu chefe, para o seu pai, para a sua mãe. Não estou falando somente no contexto de igreja. Lá fora, no seu bairro, no trânsito. Sabe aquela fechada? Queridos, é difícil. Claro que é difícil. Quem refreia a nossa língua? É o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo vem através de quê? Oração e palavra. Não tem outro segredo. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso você precisa estar aqui. Hoje à noite, quarta-feira, domingo. Faça isso. E você vai ver que as qualidades, o que sai da sua boca, vai melhorar. Mas o mérito é seu? Não. O mérito é de quem? É de Deus. Eu apenas sou um instrumento. Terceiro, submeta sua língua ao controle da mão forte, que vai guiar o seu leme, que vai guiar a rédea. Nós somos um cavalo bravo.
Quem é que nos guia com a mão forte? Jesus. Jesus Cristo. Ele é o timoneiro que deve controlar a nossa vida, o nosso falar. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que a partir de hoje, se você não tinha se tocado nisso, ore. Você não vai conseguir essa mudança na força do seu braço, saiba disso. Você não vai conseguir essa mudança com orgulho na frente. Você precisa ser quebrantado. Sabe aquela metáfora do vaso na mão do oleiro? Eu quero ser, Senhor amado, sabe? Como um vaso na mão do oleiro. Se for preciso, o que ele vai fazer? Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se coloque assim, diante de Deus. E Ele vai fazer uma transformação sobrenatural na sua vida.